Bem-vindo a todos, né? E vamos então começar com a leitura sugerida pela Helena, né? No capítulo 28, no item 4, Reuniões Espíritas do Evangelho. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornarem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em vários pontos. Para isso, basta um raio do seu pensamento. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentido da caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que haja 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora se dirigindo ambas a Jesus, não há entre elas a comunhão de pensamentos, sobretudo se não são movidas pelo sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúmes, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem num impulso comum de simpatia. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus, então, não passa de pretexto para a reunião e não o seu motivo verdadeiro. Linda essa página. Fantástica. Fantástica. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Maravilhosa, é isso mesmo. Vamos pedindo, então, para a Gláucia fazer a nossa prece de abertura. Pode ser, Gláucia? Vamos ver se o meu áudio está bom, tá bom? Todo mundo está me ouvindo? Ótimo. Tá. Então, Então, nesse instante, vamos nos conectar com o nosso amigo Jesus, esse mestre querido que desceu das altas esferas para nos mostrar o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira justiça, o que é a verdadeira fraternidade. Com isso, vamos nos sentir nos nossos lares, abraçados por Ele, imantados por sua paz. Vamos pedir a permissão também dos nossos espíritos protetores, que nós consigamos estar abertos às recepções, que nós consigamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para os ensinamentos, as reflexões que serão abordadas no dia de hoje. Pedimos também a Deus, nosso Criador, nosso Pai, a permissão para que nossos trabalhos sejam iniciados e que nós sintamos a vibração do alto, nos auxiliando na divulgação da doutrina espírita, na união da verdade, e assim, como irmãos, onde quer que estejamos, unidos nesse estudo, nesse conhecimento, estreitando os nossos lares, estreitando os nossos laços, e que a paz de Jesus reine nos nossos corações. Que assim seja. graças a Deus. Ai, que bom. Então, vamos dar início, né, ao nossas reflexões, a continuidade das nossas reflexões,
desse capítulo 7 para a Eliana, que inicia hoje, para a Vera Spence, que inicia hoje, e para outros que estão iniciando, que talvez não tenha participado aí. Patrícia, que já entrou também online, mas não é iniciante, mas já está aí. O capítulo 7 é aquele onde eles vão organizados, eles vão movimentar a questão da influência dos médios de incorporação, da influência, e que muita gente, muitas das vezes no movimento espírita, acha que não é importante na casa espírita se fazer esse atendimento. E isso aí é o contrário, é de extrema importância. Nós temos aí no nosso material várias mensagens, vários estudos do quanto importante as casas, inclusive as casas, porque o mundo físico, o mundo da medicina não considera, até já considera, mas não sabe como tratar isso. Então, quem sabe tratar isso, Hermínio Miranda fala muito isso nesse livro que nós colocamos aí, O Vampirismo. Ele fala, a medicina não sabe tratar essa epidemia, chega a ser epidemia, a obsessão. Mas quem sabe, aí ele fala, quem sabe são os grupos pequenos, as casas grandes, enfim, são as casas espíritas que sabem tratar. E tem que saber tratar mesmo, não é só abrir as portas, por quê? A gente já vai voltar... Não é só provocar manifestação. Não é só provocar. Nesse livro aqui, olha, No Invisível, de Leon Denis, no capítulo 19, vocês podem ler esse capítulo, gente. Capítulo 19, Transe e Incorporações. Pode deixar que nós não vamos fazer estudo sobre isso, mas só tem uma coisinha aqui muito importante que Leon Denis, esse grande estudioso da doutrina espírita, vem trazendo para a gente. Então, logo no terceiro, quando vocês pegarem esse capítulo, no terceiro parágrafo, 1, 2, 3, eu sempre tenho dificuldade de ver, no terceiro parágrafo, ele vem trazendo um estudo falando sobre a questão, eu vou ler rapidinho. Com muita frequência, os fluidos de um magnetizador, olha o link que ele vai pegar. Com muita frequência, os fluidos de um magnetizador, através de seu estado vibratório particular, contrariam os dos espíritos, ao invés de ajudá-los. Olha, eu poderia parar aqui. Por quê? Não se pode fazer esse trabalho apenas com aquele link de que magnetizador, porque a maioria das vezes ele está falando aqui, contraria ao dos espíritos que querem ajudar, porque sabem como ajudar. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, existe muita obra do Dr. Bezerra de Menezes falando desse processo. Não basta apenas ter o fenômeno em si da mediunidade. Não é nem da mediunidade, não basta apenas... Nem o conhecimento do magnetizador puramente. Exatamente, onde a gente quer chegar. Nem conhecimento do magnetizador. É preciso que tenha estudo sério e prévio. É justamente esse o objetivo, vou parar aqui em relação a isso, é o objetivo desse estudo que a Milena, muito intuitivamente, se empenhou para que ele acontecesse, que isso partiu da Milena. Então, aí é isso que vai se tratar, esse grupo de uma cidade trevosa, quando foi atacar a casa, ele levou 40 anos. Outras casas eles conseguiram destruir, mas esta casa levaram 40 anos para conseguir penetrar. Penetrar é uma coisa, destruir é outra. É outra. Não, é diferente, porque penetrar, qualquer casa está falível. Qual é o escolho da mediunidade? É a obsessão. Então, a gente tem que estar atento para isso. Então, voltando aqui, essa é a grande questão. Agora nós vamos entrar, então a gente sabe que eles colocaram a Elvira, que é um espírito especialista nessa questão sensual, tudo que ele diz aqui, ó, quero que destrua o casamento dos dois. Quem peça, olha só, agora já está no material do estudo de hoje, tá?
que impeça o autocontrole das emoções. Olha, isso aí é uma técnica. Que é o que realmente acontece. Exato. A pessoa perde o senso, né? Perde o senso do momento. Mas isso é uma técnica de espírito que entende a alma humana. Por quê? Quando o Emmanuel vem passando para a gente, numa outra obra maravilhosa, essa daqui, olha, Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, de Emmanuel. O nome do livro é Emmanuel, de Emmanuel. O meu é capa antiga, aquele verdinho. O meu também. Na lição 11, vocês vão ver tudo, tá? Na lição 11, ele diz assim, não vou ler tudo que é grande. Quem são os médios na generalidade? É a lição 11. Quem são os médios na generalidade? Por quê? Porque a gente não pensar que porque está com crachá... Que é missionário. Isso. Olha aqui não somos missionários. Olha aqui que Emmanuel fala quem são os médios na generalidade. Só não vou pedir vocês para ler, porque não deu tempo de eu botar aí. Ele diz assim, os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram soberanamente o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e deleituoso. O seu pretérito, muitas das vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da força e da inteligência, e que regressam ao orbe terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, com a gente, ó, nosso perfil, são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insana. Vou parar aqui porque a lição é grande. Só isso basta para a gente ver. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. Nós estamos tendo a bênção da reencarnação como médium, para dar continuidade a esse estudo com muita dedicação. Então, esse espírito aqui, ele é especialista, então, para impedir o autocontrole das emoções, então eles sabem lidar com a emoção das pessoas, deixando-os fascinados, aí entra aquela questão da mediunidade e fascinação, um pelo outro, a ponto de perderem a razão e a compostura, embriando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem mais ainda os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Não admito falhas, Júlio César para especialista. Não admito falhas, ouviu bem? Fique tranquilo. Ela respondendo. Não costumo decepcionar meus superiores. Responde a servidora sensual. Servidora sensual, ela era especialista nisso. O senhor sabe da minha competência. Então, mãos à obra. Aí entra Gonçalves, aí entra um outro assunto. Mas uma coisa vai entrelaçar com a outra. Vou pedir aí a começar com a Amália. Gonçalves, pois não, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações, respondeu o secretário, que já atingimos. Olha só, eu vou pedir a Amália para... Eu numerei aí, tá, Amália? Uhum.
quantas pessoas foram atingidas. Não foram poucas pessoas. Então, isso é um alerta, isso é um cuidado para a gente ter que ter. Agora vai fazer o levantamento, depois vai voltar para Elvira, mas agora eles fizeram o levantamento. Fala aí para a gente, Amália, sobre esse levantamento que foi feito e quantas pessoas conseguiram, invigilantemente, se deixar levar por esse grupo que atacou essa casa. Então, assim, aqui são 10, 12 itens, né? Mais ou menos, são 12, 13 itens, né? Que tem das áreas que eles iam, que estava destinada a serem atacadas, né? Para derrubar a casa, né? Iam nas coisas mais sensíveis, responsabilidades maiores. E olha que eles ainda não entraram no presidente, que vai ser mais à frente, né? No diretor doutrinário. Mas aqui, o que é interessante, né? Essa questão do item 3, quando ele diz nesse agrupamento de socorro, que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalo e, consequentemente, a fofoca destruidora, que é a maledicência, né, dentro da casa espírita. Né? Tem uma lição de Baltazar, Baltazar ou Antônio de Aquino, acho que até os dois, que fala que nós precisamos aprender a desenvolver a parede contra a maledicência, né? Porque a maledicência... E eu fui fazer uma pesquisa sobre a maledicência, ela é milenar, milenar mesmo, milenar na vida das criaturas, né? Então, por isso, é um elemento destruidor. Você vê, a gente, até na lição do Evangelho, tem o capítulo 20, o item 5, né? Unamos os nossos esforços para a gente vencer o ciúme, a inveja, tudo isso que são filhos da maledicência. Né? E aqui, esse é um prato feito para espíritos que querem perturbar, né? Em qualquer lugar, dentro da casa da gente. Né? Ele está dentro da casa da gente. Agora, e principalmente no caso aqui da instituição. Então, eles estavam realmente provocando um escândalo, que vai ser o rádio corredor, né? E outra coisa, né? Vamos lembrar que esse escândalo e essa fofoca vão crescer assim de uma forma muito grande, porque a recomendação haja em cima do descontrole deles nas emoções. Eles não vão ter o bom senso do limite, eles não vão enxergar limite. Então, vai ser assim uma coisa escandalosa. Né? E isso é muito prejudicial, né, na casa espírita. Outra coisa... Não, pode falar, fecha aí. Lá no item 7, quando ele vem falando, né, os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobrecitada, estamos sugerindo que reformem todos os trabalhos da casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organização diretora da doutrina. Estamos ainda fazendo com que modismos de toda ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. Gente, eu me lembrei de 2 fatos que aconteceram na nossa casa muitos anos atrás, que foi perturbação, muita perturbação. Foi a questão do modismo, disputa de quem ia mais bem arrumado no centro. Caraca. Quem ia mais bem arrumado. Essas pessoas começaram a fazer uma fofoca de fulano não se veste bem, fulano não se cuida, fulano é isso, fulano... Isso é conversa para dentro da casa espírita. Fofoca, disputa de modismo. Né? De modismo mesmo, de moda, de roupa, além dos modismos de atitudes, né? Chamada, entre aspas, de modernas, né? Atuais, mas que, se você não usa o bom senso, você também vai
provocar escândalos, né? Então, tudo isso. E o outro fator, pasmem, pessoa fazendo empréstimo dentro do centro, com juro alto, emprestando dinheiro para companheiros que estavam em situação financeira difícil, né? E com juro altíssimo. Imagina, menina. Ai, meu Deus. Assim, quando eu lembro disso, eu me lembro, meu Deus, o que fizemos com o altivo, né? Nossa, que foi uma luta, mas ele conseguiu cortei isso aí. Né? Então, você vê, são esses pontos negros, né? Esses pontinhos, que a gente tem que prestar atenção. E aí entra um fator muito importante, que a gente pensa assim, você é um frequentador da casa, um trabalhador da casa. Aí você observa isso, né? Que cai o risco até de você se envolver com isso. Mas aí você tira o corpo fora, você não vai procurar o responsável para falar, para mostrar, entendeu? Que está acontecendo isso, porque você acha que você não tem, que não faz parte, você não tem nada com isso. Tem sim. O trabalhador da casa espírita, ele tem que estar atento para proteger a casa espírita. Uhum. Né? É como no Leon Denis entra a pessoa fumando. Tem que chamar o diretor para vir falar que a pessoa está fumando. Não! Se você é um trabalhador, se você é um frequentador da casa, que você já sabe que ali não é lugar, você tem que chegar para a pessoa. Então, às vezes, por falta dessa coragem moral, a gente tem que chamar de coragem moral, né? Você chegar para a pessoa e mostrar para ela o caminho que é enganoso que ela está. Exatamente. Fazer comércio dentro do centro, fazer comércio dentro do centro, por aí. O Walter havia levantado a mão, acho que ele gostaria de dar alguma contribuição. É bom você sinalizar que eu não consigo ver daqui. Fala aí, Walter. Dia todo. Tem também a questão da apometria, do reiki, da cromoterapia. Sim, também. Isso. Gente, modismo. Exato. Mas a casa eu gostaria de somar, não sei se chegou até vocês, se é do conhecimento de vocês, né? Até desse modismo de querer o que atualizar a doutrina espírita. Atualizar, isso. Cerca de 2 anos atrás, eu recebi aqui na Itália um livro, uma cópia do Livro dos Espíritos, atualizada definitivamente, tudo novo, por novos espíritos. Eu não sei, é um livro que ele foi imprimido, né, estampado, e essa pessoa mandou até a USE, a União Espírita Italiana, né, de presente para a gente. Então, a necessidade de nós estarmos realmente centrados, né, porque senão é muito fácil, ele começa tudo muito bem, né, depois ele faz uma salada de fruta, que se a pessoa não estiver atento, se o departamento doutrinário não estiver atento, acaba se ocupando nesses modismos e trazendo grandes prejuízos para a doutrina espírita, né? E para si próprio, além de si próprio, né? Mas de grande prejuízo para a doutrina espírita. Então, é uma coisa que é bem importante nós estarmos vigiando quanto a isso. Isso, na questão da... Só um pouquinho, Helena, só para não fugir dessa coisa. Na questão do modismo, de muitos livros saindo, romance, a casa espírita, a livraria espírita tem que ter o critério da análise, né? Porque nós tivemos uma obra que o camarada mandou lá para o CELD, assim, ele tinha certeza que ele ia conseguir uma vitória. Aí o livro tinha palavrões, o livro tinha descrição de cenas quase obscenas, né? Aí, como estava demorando de dar a resposta para ele ligou lá para o centro, né? E o menino que atendeu,
né, ligou para sair. E aí, vocês não gostaram da minha obra? Não vão se interessar pela minha obra? Aí o rapaz da livraria, né, o que atendia nesse campo, falou para ele assim: olha só, meu filho, a tua obra tem palavrões, tem palavras obscenas, né? Aí ele falou: meu filho, o espiritismo tem que se atualizar. O espiritismo tem que se atualizar. Só isso, para vocês terem ideia. Olha, a gente ainda nesse link, a gente pode ver atualmente, bem atual do atual, quentinho saindo do forno, os espíritas progressistas, de esquerda. Ah, tal dos progressistas. Isso aí estão fazendo. E olha, tá tendo, vai ter. É que não teve o seminário porque teve a pandemia, né? Mas o seminário, a Casa Espírita, que me mandaram o panfleto que estava. E eu falei assim, qual o tema que ia se tratar? Ideologia de gênero. Entre um dos temas iria se tratar sobre ideologia de gênero. A pessoa que me mandou é uma pessoa muito querida, que agora até saiu da casa, está na outra. Eu liguei e falei, mas vem cá, ideologia de gênero, a gente sabe a origem disso, vem lá da... Aí eu mostrei, eles sabem também, não precisava nem eu mostrar. Mas isso aí não é assunto para a casa espírita, não, a gente... Aí entrou aquele... Não, Helena, pelo amor de Deus, eu falei, não, meu amigo, nós somos amigos, a gente pode falar abertamente o que está pensando. Tá bom, vamos lá em Kardec, lá no estatuto, no regulamento. No primeiro artigo, Kardec fala as coisas que se deve se tratar dentro de uma casa espírita. Uma delas, política, não se deve tratar. Uhum. Aí comecei a falar, ele, não, mas isso aí não é assim mais, não. Não é assim mais, não. O pessoal do Leon Denis, os próprios espíritos do Leon Denis vão se atualizar. Isso agora. Olha, bom, o que nós esquecemos é que a gente pode atualizar a técnica, a dinâmica para levar os tempos, mas não alterar o conteúdo, não alterar o ensinamento, a moral, isso não, absolutamente. Uma coisa é o que é novo, outra coisa é novidade. É diferente. É diferente. Você vê, o Leon Denis foi o primeiro centro no mundo, não é para falar em grandeza, não, mas é em atualidade. Primeiro centro no mundo que teve uma reunião espírita irradiada. Foi muito difícil, não foi, Amália? Foi difícil. Nossa! O Silvio se empenhou, se endividou, nossa. Foi escândalo, mas num escândalo contrário que as pessoas acharam. Eu me lembro, a Eliane Calixto, a Amália lembra. Lembro. O Tivo falou assim, Tivo, dá para eu filmar a minha palestra só para eu ver, depois eu vou ver como é que eu estou. O Altivo parou e pensou, pode sim. Aí botou aquela coisa, aquele negócio enorme ali gravando ela. No início, todo mundo, né? Ele, calma, a gente sabe o que está fazendo. Isso, lá na revista Espírita, de 1857, a primeira revista Espírita, Kardec já fala como o americano, está lá, podem ver, no início da revista Espírita, como o americano já utilizava os meios modernos de comunicação. E ele faz uma comparação com o francês, que na época não estava. Kardec utilizou o meio mais moderno que tinha, que eram as revistas. Hoje em dia, com certeza, ele estaria usando a internet, porque ele era internet. De qualquer jeito, ser espírita já é ser progressista. Isso aí não precisa nem confirmar que você é espírita progressista, que nós já somos. Agora, até distorcer o sentido de progressista, agora estamos distorcendo, né? Só que o que eu quero dizer, já dou a palavra para você. Até para a Sueli, para a Patrícia também quer falar, a Eliana também. Só para a gente ter ideia, quando os espíritos começaram a nos ensinar sobre a questão da telepatia, olha o cuidado que a gente tem que ter. Porque, sem a gente sentir, é a capacidade, a gente precisa estar refletindo, todo mundo já sabe o que é isso, mas só para a gente ver como é que esses espíritos conseguiram penetrar. Não era só na hora da mediunidade, propriamente dita, não. O animismo o tempo inteiro acontecendo. Olha a telepatia, o que é. A gente sabe o nome, mas olha a técnica dela. É tele, à distância. Patros, pensamento. Pensamento à distância. Mas olha como acontece. Transmissão do pensamento à distância. Telepatia, palavras, ideias, imagens de pessoas ou objetos e figuras, emanações fluídicas do corpo espiritual. Olha a coisa séria para acontecer. A telepatia é, ao mesmo tempo que transmissão oculta do pensamento,
Só questão de termo. O Kardec usava a palavra telegrafia humana. Essa questão que a Amália trouxe aí do Livro dos Médiuns. Ele fala isso no Livro dos Médiuns. Acho que se faz em vigília. Esse é que é o cuidado aqui. Olha. Isso tudo acontece em vigília. Isso aqui acordado. não precisa dormir. Isso não é mediunidade. Isso aqui é animismo. É normal. Né? Animismo não significa ser ruim. Só para a gente conhecer a nossa natureza e poder ter controle. Por quê? Qual é o processo da telepatia? A telepatia decorre do sentido psíquico, sentido espiritual. Vê-se o pensamento do outro, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete em outro perispírito. Aí a gente vai lá para Ernesto Bozano, quando ele fez aquele livro Pensamento e Vontade, onde ele fala sobre ideoplastia do pensamento. Isso é uma preocupação nossa que tem que ter do dia a dia, porque a gente está muito sobrecarregado de muitas imagens, de muitas ideias. Se a gente não souber pensar, definir, a gente fica dentro da doutrina espírita pensando errado, porque a nossa tendência como médium é isso que Emmanuel está trazendo a gente. Nós somos campeões de erros do passado em várias áreas. Então, eu vou dar a palavra rapidinho, só um instantinho, Amália, para a Eliana. Eliana, rapidinho, tá, minha filha? Não, o Walter também gostaria de a palavra, hein? Para esclarecer, devemos entender que holístico, o que é holístico e que faz bem, não estou dizendo que faz mal, mas o que é da prática espírita. Porque se a gente mistura tudo, daqui a pouco a gente não sabe mais o que está fazendo dentro do conhecimento que a gente tem. Eliane. Tem que fazer uma diferenciação. O que é holístico, você pode até... Porque eu sei até que tem casa espírita que realiza trabalhos holísticos e o que é pior, cobra. Pois é, olha aí. Nossa. Então, olha só, voltando aqui, eu vou dar... Obrigada, Eliane. Então, olha só, como nós vamos estudar o Memórias, lá no Memórias, a gente vai aprender isso. A ciência... Nossa, a gente vai aprender muita coisa! Vai. Olha, uma coisa é a ciência do invisível. A ciência do invisível é geral, tanto é que tem cidades trevosas. Esse grupo aqui comanda uma cidade trevosa, mas essa ciência do invisível, que é comum para todos os espíritos, que é a inteligência do universo, ela tem que estar acompanhada dos ensinamentos de Jesus, porque se não tiver só ciência do invisível, é holístico. Então, só isso, pura e simplesmente, não basta. Essa que é a grande questão. A gente vai dar uma continuidade. O Walter quer falar, né, Milena? Deixa eu só fazer uma colocação, para não fugir da linha de pensamento. Por exemplo, a gente está falando aí dessa força, né? Que seja holística, que seja a força da telepatia, né? Da onde foi o princípio disso? Quando Kardec descobriu a força medianímica do médium. Porque tudo isso está nessa força que existe em nós. Antes dele tratar da comunicação propriamente, diretamente com os espíritos, descobrir os espíritos, ele descobriu a ferramenta que está no próprio ser humano. Exatamente. A força medianímica. É o sensitivo. Olha, isso é fantástico. Isso é fantástico. Por isso que os continuadores de Kardec, os contemporâneos dele, falavam muito eles viram que tinha diferença entre ser médio e ser sensitivo. Porque todo médio é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médio. Eu vou dar a palavra rápido para o Walter, para a gente dar continuidade, para a gente fechar o capítulo de hoje. Fala aí, Walter. Só queria lembrar que, na época de Kardec, não existia ainda o gravador, e que muitas das sessões, inclusive de atendimento aos espíritos, foi feito por meio da psicografia. Não sei se todas. Não sei se ele usou a psicofonia algum, mas ele usou psicografia para fazer atendimento aos espíritos, que consta lá no livro do Céu e Inferno. Então, não existia ainda gravador. E hoje a gente pode fazer esse estudo agora à distância, atendimento fraterno que o centro já realiza à distância, né? via telefone, e essa
possibilidade nova. Isso é o que é atualização. O movimento espírita está atualizado, sem fugir às características que Kardec trouxe. Isso mesmo. Obrigado, Walter. Eu vou pedir agora a Sueli. Sueli, está aí atenta? Sueli? Estou aqui. Olha só. Então, o que nós estamos tratando? De uma lista de pessoas que, imprudentemente, como muitas das vezes a gente fica também, imprudentemente, porque começou na obsessão simples, que é aquele pensamento. Quando você começa o dia a dia e não tira essa música da cabeça, cuidado. Quando começa com sentimento, eu estou com uma mágoa da fulana, cuidado. Quando começa com sentimento de preguiça, cuidado. Quando começa com sentimento que, sei lá, eu acho que é exagero, essa coisa de tanto estudo, tanto trabalho na casa. Afinal de contas, eu estou encarnado. Cuidado. Por quê? Já começa a infiltração, a telepatia. Primeiro começa assim, jogar imagens de você se sentindo mais bonita que todo mundo, você achando que você... Porque tem que procurar a sua natureza, cada um a cada um. O problema é fazer comparação. Cuidado, pode ser uma obsessão simples começando. Daqui a pouco, ela começa a ser fascinação, que é o que a gente está tratando, que já vai para a subjugação. No caso aqui do casal Soraya e Sérgio, já virou uma subjugação. Por quê? Quando eles dizem aqui que ele mexe numa emoção, eles já estavam se sentindo uma gêmea uma da outra. E já era a fascinação mexendo com a emoção. Então, a pergunta que eu vou te pedir para você desenvolver, Sueli, ele tem várias questões. A Amália mostrou muito bem a questão da fofoca. Aí tem aqui, olha, um outro assunto muito importante, que é o afastamento, que é o item 4. A gente não vai analisar os 13, mas alguns são muito importantes. Foi a fofoca que a Amália desenvolveu, a questão do modismo. Entrou aqui uma questão, o afastamento de um... Afastamento do trabalhador, Voltou a história, isso é importantíssimo. Fala para a gente sobre esse processo de afastamento. Pois é, a Márcia Boaventura, como a gente já havia estudado, para quem não estava desde o começo, é bom a gente só dar uma pincelada. Ela era uma trabalhadora confiante, muito trabalhadora, dedicada, e dentro do trabalho doutrinário, ela fazia um trabalho de qualidade. Porém, por uma influência ao marido dela, para quem se lembra disso, que era uma pessoa desequilibrada, eles conseguiram, através do marido dela, tirá-la do trabalho. E o pior da história é que ela seguiu a esse arrastamento, que a gente não precisa seguir o arrastamento, não é verdade? O Kardec, os espíritos falam para a gente o tempo todo. Você sofre a ação dos espíritos, na questão 459 vai falar, a gente sofre, é verdade, o tempo todo, no nosso pensamento, na nossa casa, a gente está sofrendo ação, como a Helena acabou de falar, você tem sempre um pensamento repetido, presta atenção, mas você não pode necessariamente seguir ao arrastamento. E o melhor será sempre que não siga. No caso dessa saída dessa trabalhadora, ela deixou uma lacuna enorme para casa. Então, a gente tem que ver de que maneira esses espíritos trabalham, porque muitas vezes você vai fazer vai deixar uma lacuna que pode dar consequências para a casa muito graves, que foi o que aconteceu. Porque ela, como era uma pessoa de harmonização do grupo, dinamizadora do grupo, essa falta facilitou a penetração dos espíritos para as pessoas que conviviam com ela. Então, a responsabilidade da gente com a casa, com você é grande, agora com a casa já fica dando margem a outros sofrerem a ação, e aí a sua responsabilidade aumenta, né? Deixa eu só te pedir para você botar outro assunto ainda, Sueli. Lá embaixo, no item 5, entrou uma questão, porque eles abrangem todo o grau de convivência, entrou uma questão de promoção de emprego. Isso aí, eu também não
Tem aqui. Na questão 5, né? É, Sim. porque a gente sempre Expositor. prioriza. Então, fala rapidamente sobre essa Interesse questão. material. Isso. Quando é que momento a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem visto pessoas fazerem grande renúncia, porque, ó, sempre lembrando que a nossa obrigação é renúncia, ó. Tá esse aqui, de Emanuel. Muito bem. A gente tem pessoas que fizeram grandes renúncias e que depois falaram, graças a Deus que naquele momento eu soube resistir. Fala para a gente rápido sobre essa questão aqui, tá? Quando a gente sabe que é uma coisa que está para tirar a gente do trabalho, que tem sintomas, tem vestígio quando é para tirar você do trabalho. Fala aí para a gente rapidinho. Ele está falando assim, olha, número 5. 5 expositores dos mais variados cursos de espiritismos espalhados pela casa tiveram promoção no emprego, sob nossa influência, Olha só, tendo sob nossa influência. de abandonar as tarefas a fim de cumprir os compromissos materiais. Essa questão aí, a gente convive, muito é um importante. desejo humano e material você evoluir, crescer. A gente é estimulado o tempo todo a isso, para você Ganhar mais. principalmente Você vai profissional, ganhar mais. não é? Vai ganhar mais. Vai ganhar mais, vai ter mais acesso às coisas, à promoção. E a vaidade se fica bem evidente aí. Quando você é promovido, você aumenta a sua vaidade, seu orgulho, todas essas viciações que a gente ainda tem dentro do nosso espírito ainda imperfeito. Então, todas essas promoções... E não, às vezes não precisa ser uma promoção, não. Às vezes tem outras coisas que acontecem. Eu tenho que cuidar do meu neto, eu tenho que trabalhar. Não é? Essa questão de neto, de filho, eu não posso porque eu tenho outra tarefa que é muito importante. Enfim, todas essas coisas, a gente tem essas situações de promoção, principalmente com questão de vaidade, e todas as questões que envolvem essa sua materialidade, esse momento presente, que afastam, também atrasam o seu processo evolutivo, atrasam, consequentemente, outras pessoas que estão precisando dessa harmonia que você deixa de promover dentro do nosso centro espírita, né? Então, para a gente acordar, porque muitas vezes a promoção é imediato, aí Paulo, lá em Hebreus, fala isso também, né? Que toda disciplina, no momento, é difícil, mas depois você está desconjuntado, mas siga em frente, mesmo com os joelhos desconjuntados. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar, se não está no momento só uma coisa interessante para você e no final vai ser ruim, né? Nem sempre o material é tudo na vida da gente, a gente já vê isso o tempo todo. Né? A Ruth já chegou? Que ela tinha caído. A Ruth escreveu que está sem internet, ela teve que sair. Tá. Patrícia, você está aí online? Tá. Patrícia? Estou aqui. Tá, olha só. Vê aí o 13, está com o material na mão? Não, eu estou seguindo pelo livro, porque o meu material... Tá bom, não adianta, tá bom. Tem que ter aquela apostila que eu te mandei, beleza, senão você não vai localizar. Ô, Milena, vê esse 13 aí, da apostila. Temos procurado, diante dos agrupamentos de estudo, isso é muito importante. Comenta para estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo, com isso, atrapalhar vários participantes. Né? E muitas outras reuniões. E muitas outras reuniões estão recebendo a visita da nossa falange. Falta ainda atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Né? Olha que coisa. Exatamente, né? Então, quer dizer, eles estão agindo, né? Justamente como nós estudamos também nos outros capítulos, né? Através dos próprios trabalhadores, muitas vezes, para, né, chegar no objetivo, né, do desequilíbrio, da divergência doutrinária e assim por diante. Tanto é que eles já começaram até a provocar, né, a divisão
doutrinária. Então, quer dizer, é um grande trabalho para o diretor doutrinário, que é o sustento da casa espírita, da instituição espírita, né? Realmente, às vezes, tentando envolvê-los em práticas que não reguardam até. Então, se não está muito atento, muito vigiante no olhar e vigiar, e como realmente foi o recomendado, né? O quanto é fácil ceder realmente a essas tentações. Então, a gente vê que a falange está atingindo a todos os trabalhadores, né? Mas o objetivo é aquele ali realmente, né? Está lá em cima. Está lá em cima, de destruir as bases da casa. Né? Aí a Nora, obrigada. A Nora, ela volta, ela faz essa lista, ela dá um boom na gente, olha o que está acontecendo. Aí ela volta para uma questão séria. Ela diz assim: agora deixaremos o caso Soraya e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa musa sensual. Então, tudo isso aconteceu, ele já o mandante lá que fala, né? O mandante. O mandante. Isso aqui é o Júlio César falando isso, bem lembrado. Então, olha que organização, né? Já fez isso, já penetraram em várias áreas, sessão técnica, já penetraram em várias áreas. Vamos voltar, então vamos deixar quem? Elvira. Vamos deixar Elvira, por quê? É a nossa musa sensual. Essa questão de musa sensual é uma coisa muito séria. Lá na apostila de vocês, na página 12, tem lá o anexo 3, diz assim: a obsessão de... Dá uma olhada aí. A obsessão de incubos e súcubos... Íncubos e súcubos trata-se realmente de um tipo de obsessão no campo das viciações sensuais. É especialidade. Então, essa Elvira, esse espírito, ele é especializado nisso. Porque é uma fraqueza no ser humano isso, né? Mas olha uma só, fraqueza. Kardec fala sobre isso sem dar nome a esse tipo de coisa. Ó, a denominação de vampirismo, isso é de Olinda Murim, de Herculano Pires. A denominação de vampirismo decorre de sua principal característica, que é a sucção. Isso é importante, gente. Eu fiquei tão fraco, não sei por quê. A sucção de energias vitais da vítima pelos obsessores. Como vimos, essa sucção foi vista por Kardec lá no Livro dos Médios, na questão 251. Vamos ver o que Kardec fala nessa questão 251. É importante isso. Ele diz o seguinte, olha o que ele fala aqui. Está na página 7, tá? Não vamos precisar ler toda a questão, não, ela é grande. Mas é da subjugação, porque o Soraya e eles ficaram subjugados, elas conseguiram, a Elvira conseguiu fazer com que eles ficassem subjugados. Essa característica é porque houve sucção de energia, de fluido vital. Não foi só uma coisa mental, ele não só jogou, não foi só telepatia, não. De dia, um com o outro, não. Chegou um ponto que Elvira... Aí já era mediunidade. Antes era assim, um se conectando com o outro, através da telepatia, o dia a dia, aquela imagem que rolou na cabeça do outro. Agora não, agora esse espírito, o espírito Elvira, a especialista, aí Kardec trata dessa questão quando ele diz assim, quer ver? A subjugação corporal tira muitas das vezes ao obsidiado a energia necessária, aí estamos falando de energia, a energia necessária para dominar o mau espírito. Tira a energia. Mas lá na frente, nessa mesma questão, ele diz assim, ó, às vezes o que falta ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Aí a gente vai falar de frequência casa espírita. Não adianta só estudo online. Tem que ter a presença na casa espírita. Com o quê? Água fluidificada, estudo, água fluidificada, o passe, a presença dos amigos, a energia dos amigos. A energia pode ser doada à distância, óbvio. Mas, num caso desse, Kardec está deixando bem claro, é necessário ajuda. Ajuda de quem sabe ajudar.
Tem essa, porque você tem ajuda, às vezes, do grupo, do trabalho, da família. Mas isso aqui foi trabalhado por espíritos com técnica. Então, você também precisa, para curar a causa, o problema, tem que ter também, tem que ter espírito. Kardec, nessa questão, essa questão é muito séria para a gente estar lendo. Ele fala que tem que ter, não pode ser apenas uma magnetização, tem que ter com a presença de um espírito que conhece, que vai trabalhar várias questões no obsidiado. Vai trabalhar. Então, uma delas, aí onde ele diz, precisa de força fluídica. Por isso que nossa primeira aula, quando Efraim fala para os 2 jovens que chegam na porta dele, ele fala: vamos levá-los lá para a Casa do Caminho, lá para o Centro Espírita, porque lá tem um número maior de pessoas. O Emmanuel tratou desse assunto. Essa primeira parte da primeira capítulo até o 3º capítulo, Emmanuel trouxe isso, de tão importante que é a Casa Espírita. Efraim fala: vamos levar Gesiel, que depois virou Estevão, para a Casa dos Irmãos do Caminho. Aí o rapaz, o ladrão que vai, então ele fala: por que não pode ser atendido aqui? Ele fala: porque lá é muito maior. E Kardec trata disso no todo coletivo. O todo coletivo é isso, é aquela união fraterna que existe na casa espírita, que não é só dos encarnados, essa que é a questão. Não é só as paredes físicas, são as paredes espirituais da casa espírita. Espirituais, fluídicas. Fluídicas. Para quê? Para dar o socorro ao obsidiado que chega em bandos, chega em números muito grandes. Só para vocês terem ideia, por semana, na época que era presencial, era 5.000, não é isso, Amália? 5.000 pessoas por semana. Não, olha só, não tem valor maior ou menor, casa grande ou casa pequena. O processo de atendimento é o mesmo. Na maior também precisa de mais médio, também a gente tem quase 2.000 médios. É só questão de número. Aí é questão de número, mas que a casa também começou com meia dúzia de fundadores, que também atendiam também. Então, não esquece essa questão de número, tá? Então, voltando para aqui, essa questão. O domínio do corpo somático implica no domínio de todos os fluidos nele atuantes. Então, quer dizer, o fluido, quer dizer, a saúde vai ser abalada. O domínio somático... Oi. Eu me lembro aí, naquele caso que eu contei para vocês, do rapaz que me procurou no atendimento fraterno, para um caso, né, começou numa amizade, e aí a pessoa começou: não consigo parar de pensar em você, estou sonhando com você, né? Essa noite eu sonhei com você. Então, começou aquela... Aí é a ação, isso aí já é uma provocação. Sim. É a pessoa que já se deixou envolver com essas emoções apaixonantes, já transformou a vibração da amizade já para uma paixão. E ele, no esforço que ele estava, que ele diz: mas eu amo minha esposa, eu tenho uma vida boa com a minha esposa, né? E aí, de repente, ele começou a sentir nele, né? Ele começou a ficar excitado, né? Olha só, isso é verdade. Todo o sistema. Por que ele pediu socorro, ele buscou socorro? Exatamente porque aquela ação já estava atingindo ele fisicamente. Exatamente. Fisicamente, né? Já estava ele sentindo essa atração a nível físico. É isso que Kardec fala aqui. Então, o Ronaldo gostaria de fazer um intervento. Ah, tá. Fala aí, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Então, a Amália falou isso, é muito interessante. Eu vivi uma experiência com outro aspecto. Uma pessoa que um período aqui no centro me ajudou muito materialmente, considero muito. E, de repente, durante esse processo, do nada, a gente trabalhou junto muito aqui no centro. De repente, do nada, comecei a guardar uma empatia profunda pela pessoa. Aí comecei a pensar, falei: ué, como é
é que eu posso ter antipatia por uma pessoa que está me ajudando, que eu É o considero contrário. tanto? É. Aí que vem o detalhe. Eu, graças a Deus, eu consegui captar, né, a boa interferência e fui até a pessoa. Muito Cheguei, peguei esse amigo no canto e falei para ele, fulano, olha só, está acontecendo isso. Ele ficou estatalado, os olhos estatalados, me olhando. Daquele ponto em diante, acabou. Foi como um feitiço, acabou. Olha. Então, eu nunca mais esqueci. E ele também nunca mais esqueci. Aí bota entre aspas o feitiço que acontece, né? Por aí, o feitiço. E olha, isso aí agora, é muito quando comum. a gente não tá ligado e conectado para perceber essa interferência, que é muito sutil, e agir, você vai perceber deixando levar. e agir. Isso mesmo. Você sabe que isso que o Ronaldo trouxe muito bem, porque são vários lados que acontecem. Só que, no caso da Elvira, eles são especialistas só nessa área. Ela é uma especialista na questão sensual. Mas existe espírito especialista nas intrigas, que é aquela fofoca que a Amália falou lá. Alguns anos atrás, eu senti uma grande dificuldade muito grande, hoje em dia, grande amiga minha, que é a Luzia Ribamar, a Matias, Amália. Eu tinha admiração, mas eu ficava... Menina, me dava um tremor quando eu chegava perto dela. Aí, no encontro do Livro dos Espíritos, ia trabalhar eu e ela. Meu Deus do céu, eu gelei. Aí eu comecei a pensar, por que eu estava assim? Aí eu pensei, eu acho que eu tenho inveja dela. Eu tenho que trabalhar 3 dias com ela, que eram 3 dias. Pensei, sabe o que eu fiz? Chamei, posso falar contigo antes da gente começar? Ela pode. Contei tudo para ela que eu senti em relação a ela. E agora, então, está pior. Eu não sei como que eu vou trabalhar com você, eu sentindo isso. Aí sabe o que ela falou para mim? Eu sei por que você sente isso. Eu sei, é eu. Eu vou dizer o que eu sinto. Eu vou te dizer quando eu te vejo o que eu penso. Eu falei, não acredito. Olha, eu sei te dizer que nós conversamos, eu sei te dizer que até hoje é uma amizade, a gente não tem tempo para estar junto, mas se encontrou no centro, a gente tem muito assunto. Por quê? Tem que identificar, porque quando identifica, é a questão 340 que Kardec vem falando. Quando identificar o lobo que cai no ardil... No redil. Redil, desculpa. É ardil ou redil? Vocês me ajudam a ver isso? Redil. Redil, isso. Tem que ter vigilância. Então, tem que ter caridade. Então, era muito mais caridoso fazer como o Ronaldo fez, ir lá conversar com a pessoa, do que ficar alimentando. Então, para dar sequência, porque eu fico preocupada com a hora, né? Lógico. Aí eu vou pedir a Sueli para voltar para a Sueli. Sueli, dá sequência esse conteúdo que diz assim: segundo suas ordens, continua Gonçalves. Ainda no item 5. É na página 5. Página 5, isso. Sueli? É o item 5, né? Seguindo suas ordens, continuou Gonçalves, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação, mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável por conta do esforço que empenham na conduta reta pelo trabalho sério que executam. Fala isso para a gente aí. Fala isso. Eles querem atacar agora. O objetivo deles, eles já minaram várias áreas do Centro Espírita e eles estão definitivamente querendo atacar o presidente e o diretor. Mas veja bem, eles têm muita proteção espiritual. E é um fato que a gente tem que parar para pensar sobre isso mesmo, porque a direção do Centro Espírita são sempre os primeiros a perceberem, né? Pelo menos eles são os primeiros a serem intuídos pelo trabalho que eles fazem no grupo inteiro. Eles têm uma responsabilidade maior dentro do centro. É fato. Então, eles são os primeiros que são atuados, para bem ou para mal, né? Então, eles sempre são
foco sempre porque tem uma importância muito grande de sintonizar, ele trabalha em todas as áreas, então ele tem essa penetração em todas as áreas, ele é importante. Se ele não tiver muito vigilante, aí a gente tem que pensar assim, a direção do centro espírita tem que ter muita moralidade. Ele tem que estudar muito, ele tem que estar sempre muito sintonizado, porque Pode ele ser é um vacilante. foco importante, não é? Ele tem que estar vigilante o tempo todo, porque ele é um Resiste foco tudo. e ele tem que perceber esses meandros todos, porque ele pode, sim, apesar de toda essa proteção espiritual, porque ele vai Pode ter escorregar. para dirigir todos esses caminhos, ele tem que ter uma proteção espiritual, né, bem efetiva, mas ele pode ser. Ele tem que confiar muito nessa proteção espiritual. Tem que confiar, mas e ele tem que ter valorizar. muita moralidade. Se ele desviar da moralidade dele, dos nossos defeitos próprios, porque um deles, por exemplo, era obcecado no trabalho, na administração, no cuidado. E muitas vezes a parte doutrinária fica de lado e é aí que eles conseguem penetrar. Então, a direção de uma casa espírita tem que estar muito atenta. Ele fala assim, olha, depois, contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil, pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas. Então, o diretor, ele também está protegido pela sintonia dos trabalhadores. Esse trabalho é em conjunto o tempo todo, a gente tem que... Não pode imaginar que uma pessoa pode trabalhar num centro espírita sozinho. Essa sintonia do grupo todo, que tem que estar muito bem harmonizado, e aí é um trabalho também da direção. Também, é mais uma tarefa. Né? Aí, Sueli, tem aquela questão, podem anotar essa questão, gente, porque quando Kardec... Lá na as estrelas. 893, quando Kardec vai definir o que é livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai definir o que é virtudes, só virtude não basta ter cargos. Não basta. Não é cargos que faz virtude. Olha o que vai fazer a virtude nessa questão. Kardec diz assim, qual o meio mais meritório de todas as virtudes? O que vai dar mérito? Não é você já ter a conquista, não. Então, para ser dirigente, não precisa ter já a conquista da virtude, não, porque não vai conseguir. Mas o que já é suficiente? Aqui, ó. Todas as virtudes têm os seus méritos, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, olha toda vez que a virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento das maus pendores. A resistência que faz a virtude, não a virtude por si só. Porque a virtude por si só é nível de espírito que já está lá na escala. Vera, chegou? Oi, Vera. Nós esses espíritos aqui, que o médio que estamos aqui, ó, nesse nível, quem são os médios na generalidade, é a resistência. É isso que ele fala aqui. Esses espíritos não conseguiram atacar eles porque eles resistiam. Eles estavam sendo influenciados. Eles estavam sendo atacados, mas eles resistiam, porque proteção todos têm. O problema é quem obriga você a fazer o que eles querem é o obsessor. Os benfeitores não obrigam. Eles intuem. Eles passam, eles têm programa de trabalho. Se não atender o programa de trabalho, eles são obrigados a deixar você passar pela sua própria experiência. Aí eu vou pedir a Amália para ela dar continuidade, quando ele diz assim, ó, nossos trabalhadores sentem fracos ao encontrarem em contato, lê aí para a gente, Amália. Em contato com certos ambientes amorosos que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. E sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Veja só que interessante, né? Então, eles... que aí o caso da resistência, né? Que os trabalhadores... Né?
porque nós temos que ser resistentes, porque nós somos imperfeitos, né? Temos uma sensibilidade muito grande lá, como a Soraya e o outro, a gente também tem sensibilidade nessa área. Por isso, precisamos estar muito atento aos olhares, né? Aos convites, tudo isso. E colocar colocar Jesus, a doutrina e a casa acima dessas nossas impressões, desses nossos sentimentos. Nós temos que valorizar. Por quê? Olha o que ele diz. Os nossos trabalhadores, quer dizer, os espíritos que eles colocaram para atentar, né? Esses é que estavam fracos. Eles não conseguiam, por causa, vou até colocar aqui, da virtude que aqueles companheiros trabalhadores já estavam conquistando. Então, a força dessa virtude, né? Essa determinação. Hoje eu li uma lição do Antônio de Aquino, esmorecer jamais. E essa lição é maravilhosa. É uma característica do trabalhador, estar atento a essas coisas, porque exatamente nesses ângulos é que, às vezes, nós nos deixamos enfraquecer, né? Quando a gente não vai utilizar o recurso que já tem, até mesmo da proteção espiritual, para a gente dizer, não, isso não posso mais, eu tenho que vencer isso, né? Em nome do trabalho. Exatamente. Então, existe uma página da Hernance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz. O nome da página é Fuga do Mundo. Porque nessa questão aqui, quando a gente começa a estudar doutrina, frequentar a casa espírita, a gente tem que ter muita vigilância para não achar que nós já sublimamos certas áreas. O sexo, por exemplo, é essa que a gente acha que já sublimou, como se fosse pecado. Aí eles se aproveitam. O grande erro. O grande erro, achar que é pecado. Ainda é resquício da vida passada, das religiões do passado. Então, faz essa mistura da consciência de culpa, sentimento de culpa, aí você, vou chutar tudo que essa religião está me botando culpa. Não é religião, é você. Quando ela começa a ensinar a gente a viver o meio termo de tudo, não viver excesso de nada, Hernance Dufour traz uma mensagem, eu não vou ler ela toda, não, só uma partezinha que ela diz assim: a síndrome de além-túmulo, o nome da lição é Fuga do Mundo, Fugir do Mundo. A síndrome de além-túmulo pode ser classificada como um comportamento neurótico de transferir para o mundo ideal as esperanças e expectativas do dia a dia no mundo real. É uma fuga, uma transferência como mecanismo de defesa de questões íntimas, não resolvidas e dolorosas, resultantes principalmente de frustrações e insatisfações para o homem encarnado. Faz-se algo pensando em colher na imortalidade, no futuro. Já deve estar acabando. Sem nutrir-se dos benefícios Já deve estar dessa acabando. ação no homem de agora, vivendo um mundo imaginário, desconectado dos sentimentos. Vou parar aqui, que basta isso. Ela traz essa questão para a gente estar refletindo. Olha, Helena, eu fico aqui acompanhando o estudo, e aí vem as experiências, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que é coisa que a gente não comenta, né? Isso aí é coisa mesmo, porque você sabe que uma vez eu atendi uma companheira, ela chegou a trabalhar comigo na livraria. Certo. E ela, olha só, presta atenção da seriedade do negócio. Ela não podia olhar para o altivo. Isso ela confessou para mim. Assim, Amália, eu não chego perto dele, porque quando eu olho para ele, eu fico excitada sexualmente. Olha só, uma coisa gravíssimo isso, gravíssimo. Aí eu falei, filha, isso aí é uma carência sua. E ela estava com essa carência, ela estava com dificuldade. Olha, isso é um prato cheio para perturbadores. É isso aqui. Para obsessores. É um prato cheio.
entendeu? Então, essa criatura, ela falava para mim, eu não posso chegar, não posso olhar para ele, que eu sinto isso. Eu acho que eu estou doente. Falei, tá mesmo. Tá mesmo, filha, vamos tratar, vamos cuidar. Né? Você vê, ó, o presidente da casa. É o mais atacado. Olha, né? Só, isso, você vê. Então, aí vamos colocar, né? A gente sabe que o altivo era aquela fortaleza, graças a Deus. Mas vamos botar isso num outro diretor que não tenha esse equilíbrio. Olha o risco. E é o que acontece. Também eu atendi pessoas no Centro Leon Denis, no atendimento fraterno, pessoas que foram cantadas pelo presidente da casa. Entendeu? Foram, né, cantadas por ele. Então, você vê, a gente pensa que isso não acontece, que está só escrito no livro. Ela não trouxe isso à toa, não. A Nora não trouxe esse tema à toa, não. Não trouxe. Ô, Sueli, deixa eu ver. Milena, tá atenta Nós aí? estamos no horário, sim. Está no horário? 5 minutinhos. Tá, então dá tempo de você encerrar. Quando diz assim, não sei se nossa equipe dá uma lida direto para terminar, e a gente termina. Não sei. Ainda na página 5. 5, Não sei se a nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito estejamos andando devagar demais. Olha só. Nada disso, meu caro, acrescentou o mandante. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá o excelente resultado. Quer dizer, eles estão organizados etapa por etapa, né? E já estão confiantes, que aí também é uma falha deles, né? A confiança. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e preocupá-los, desestruturando as tarefas. Depois, quando estiverem irritados com o mau desempenho dos departamentos, os escândalos, as fofocas, os pegaremos em cheio. Então, aquela questão também da murmuração, né? Que a gente fala o tempo todo, né? 115 do Livro dos Espíritos. Né? É porque é uma coisa interessante, a pessoa passa dores, passa sofrimento, isso daí é do encarnado. Mas se a gente murmura todo o tempo, você já está também conectando com as energias negativas. Pelo contrário, esses trabalhadores, diretores, serão atacados também, mas eles têm que mostrar muito mais moralidade, muito mais força, sem murmúrio, sem murmurar, orando, vigiando. Quer dizer, é um trabalho que você tem que ficar realmente no orar e vigiar dentro da casa espírita. Isso aí. Orar e vigiar e trabalhar efetivamente com a sua moralidade, sua energia de vontade. Já te ligo. Estou fazendo uma live. Olha só, aí ele termina, para a gente respeitar o horário, dizendo assim, agora deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira. Nossa musa sensual. Ela termina com essa advertência. Bom, aí agora a gente vai passar a palavra para a Milena, para ela encerrar, e na semana que vem a gente começa... Milena, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai querer ir com estudo esse mês? Vai fazer recesso? Não vai? O que você quer? Nós aqui não estamos acostumados a fazer recesso, mas seguimos... Não, tá bom, a gente também não. A gente faz grupo de estudo, mas tá tudo ótimo para a gente. Então, a gente tem 4 desse mês, a gente tem 14, 21 e 28. Tá ótimo. Todo mundo topa, eu estou aqui. Eu e a Amália. Pode ser, gente? Vamos para a continuidade? Pode ser? Pode ser. Pode ser, Amália? Oi? Dá continuidade? Dá continuidade de dezembro? Tá bom. Sueli? Tá ótimo, então. Então, é contigo a palavra. Então, tá bom. Não, tá ótimo. Fico contente. Aí você vai preparar outra aula para a semana que vem, né, Eliana? Mesmo esquema, tá? Tá bom assim, esse jeito? Tá ótimo. Nossa, tá ótimo. Fica fácil da gente trabalhar.
Aí a Milena, se ela quiser viabilizar esse material aí ela que vê, tá? Tá na mão da Perfeito. Milena. Podemos, sim, com certeza. Do jeito Se que quiser estamos, todo né, mundo viabilizando também as citações e as fontes de consulta, né, que são Aham. Citadas durante o nosso encontro. Nós normalmente colocamos no grupo de WhatsApp e podemos também disponibilizar esse material, que todos com material na mão é inclusive mais viável, acredito. Porque Então, o do Memória eu vou usar a mesma coisa, porque o Memória, cada livro tem uma edição, então a gente vai estar sempre resgatando, vou mandar para você, que aí todo mundo Ideias, acompanha né? igual. Vai perfeito. ser dessa forma, tá? A gente vai estar trabalhando da mesma forma, desse mesmo modo, tá? Essa mesma didática. Combinado. Então, a semana que vem, nós começamos, então, o capítulo número 8, né? 8. Muito bem. Ótimo estudo, né? Realmente, de como a gente tem que também, né, apelar a essas virtudes que nós já também temos, Valorizar. estamos começando a desenvolver, né? E tem que valorizar muito esse assistir momento. e a assistência da espiritualidade, né? A intuição que elas A nos colocam. seriedade do trabalho. Eu acho que os exemplos que foram citados foram realmente muito bons, né? No momento até de antipatia, porque isso acontece realmente, né? Às vezes nós começamos a nutrir uma antipatia por alguém sem uma motivação plausível por um trabalho, e depois, se nós não estivermos ali vigiando e atentando para isso, né? Disponível com humildade ao diálogo, o que acontece? Esses espíritos acabam o quê? Intuindo, e tudo o que vem a ser feito parece que está minando, parece que está colaborando, né? Para dificultar o bom desenvolvimento do trabalho, né? Então, bem importante a gente analisar, refletir, né? Em nome, como trabalhadores, em nome do trabalho. Muito bom. Perfeito, gente. Então, se ninguém tem mais. Walter está dizendo que nós somos viciados em estudar, é isso aí. É verdade. Importante a gente assimilar, né? Estudar realmente. Então, vamos encerrando e nós nos vemos a semana que vem. Eu gostaria, então, de pedir para a Amália fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Amália? Está com o áudio desativado. Ah, tá, desculpe. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Senhor Jesus, benfeitores espirituais, condutores deste grupo tão sério, Senhor, de estudo, objetivando um fortalecimento, um crescimento da nossa casa, da causa e de nós mesmos. Muito te agradecemos, Senhor, pelo esforço que todos estamos fazendo para conquistar esta benesse de luz em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse nosso esforço, essa nossa vontade de melhorar, de crescer. Abençoe as casas espíritas aqui envolvidas, Senhor, representadas, que todas elas possam receber as tuas vibrações de paz, de amor, de luz, possam envolver seus trabalhadores, possam, enfim, Senhor Jesus, derramar sobre todos nós essas forças renovadoras e que possamos prosseguir, Senhor, sempre, sempre desenvolvendo a perseverança, a determinação e esmorecer jamais. Permita, assim, que possamos, Jesus amigo, com profundo sentimento de gratidão, te pedimos da vida permissão para passar a palavra à nossa Milena, para ela dar como encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Muito bom, né? Isso mesmo. Aí. Que bom, gente. Muito bom mesmo.